Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma breve introdução à propriedade intelectual, tá bem? Cada pedaço de aula nós vamos colocando um tema específico, e a ideia é que a gente vá indo em camadas. Primeiro, tendo uma grande visão do que é a propriedade intelectual, depois abrindo outros aspectos que são importantes a serem considerados. Então, vamos lá. E eu gosto de começar com esta garrafa de vinho. Que direitos de propriedade intelectual a gente poderia encontrar em uma garrafa de vinho? Que vocês conseguem imaginar? Claro, ao vivo é muito mais legal, porque vocês vão me dizer alguma coisa, mas como a gente está nesse formato síncrono assíncrono, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas imagino que vocês já pensaram em muita coisa, né. Primeiro, um desenho industrial. Vocês podem imaginar que eventualmente, né, a gente consiga proteger o desenho industrial mesmo de algo tão clássico quanto é uma garrafa de vinho. Além disso, o que mais? Uma indicação geográfica, algo que está muito relacionado, né, historicamente com os vinhos. Lembrando, né, que cada um desses tópicos vai ser um pouquinho mais aberto na sequência e depois em uma aula específica. Além disso, um modelo de utilidade, ou seja, uma maneira diferente, por exemplo, de vedação à garrafa. Mas, né, não é uma patente de invenção, e a gente vai saber a diferença depois. É apenas um aperfeiçoamento técnico de algo já existente. Uma marca. Tá, essa marca não é muito criativa, mas pode ser uma marca. Uma nova cultivar, ou seja, uma nova variedade vegetal que foi desenvolvida e que deu origem, eventualmente, a esse vinho. Aí sim, uma patente de invenção. Nesse caso específico, possivelmente uma levedura geneticamente modificada que foi passível de apropriação por meio de patente. Um programa de computador que auxiliou a rastrear por exemplo, no estoque, o dito do vinho. Um direito autoral, uma imagem, eventualmente, que chamou atenção e que um autor cedeu para que pudesse ser utilizado no rótulo. Uma marca de certificação, uma marca, né, que certifica para terceiros que aquele produto passou por algum processo específico, como é o caso especificamente da EcoCert, que certifica produtos orgânicos. Uma marca coletiva, ou seja, que representa que aquele produto faz parte de uma determinada coletividade, de uma associação, uma cooperativa, que produzem e têm características em comum. Uma topografia de circuito integrado. Eu sei que nessa eu exagero, mas pensa bem, imagine que esse é aquele vinho que custa 20, 30 mil reais, né, US$ 10.000. E este vinho, né, está na adega de alguém. Já imaginou se alguém abrir esse vinho? Então eu posso colocar um dispositivo, né, de topografia, né, de um circuito integrado, que possa avisar o dono do vinho se alguém por um acaso violar, né, a garrafa. E por fim, embora não seja considerado classicamente como um direito de propriedade intelectual, a gente tem o nome de domínio, que também é a apropriação, agora nos meios telemáticos, né, da marca, por exemplo, mas com uma outra configuração. Então, se surpreendendo com a possibilidade de direitos de propriedade intelectual que podemos pensar em ter numa garrafa de vinho? Bem, vamos falar então um pouquinho desse conceito. Classicamente, a propriedade intelectual, ela nasce em duas vertentes separadas. De um lado, a propriedade industrial, os direitos de propriedade industrial, que muitos vão chamar de direito industrial, ok? É importante que a gente pense nessas duas nomenclaturas. E que classicamente se relacionavam às patentes de invenção, aos modelos de utilidade, aos desenhos industriais e às marcas, e que estão diretamente relacionados com o Acordo de Paris, que a gente vai falar mais na sequência, que foi firmado em 1883 e oitenta e três e é o primeiro acordo internacional que trata da regulação da propriedade industrial. Ao lado dessa temática, também, né, se tratava da proteção dos direitos autorais. Ou seja, tanto os direitos relacionados à escritura, pintura, desenhos, partituras, quanto na sequência, né, vão ser regulados os direitos conexos, como os direitos de interpretação, execução, transmissão, adaptação e etc. E estes começam a ter uma relevância
no âmbito internacional a partir da Convenção de Berna, de 1886. Então são 2 áreas do direito que por bastante tempo evoluíram e caminharam não juntas, mas paralelamente, e que vão passar a ser tratadas conjuntamente quando da união, né, do primeiro, né, dos escritórios que tratavam desses acordos e depois na criação da OMP, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E daí todos os tratados relacionados à propriedade intelectual, inclusive outros que não estão relacionados a essas 2 temáticas, vão acabar sendo tratados e regulados, né, e a gente começa a ter uma ideia de unidade da propriedade intelectual, embora haja muita diferença, principalmente nessas 2 áreas. E por fim, na sequência da evolução da tecnologia e da necessidade que se viu de proteção de ativos intangíveis diferenciadores, surgem uma série de direitos sui generis, como a proteção de cultivares, a topografia de circuitos integrados, a indicação geográfica e os programas de computador. Alguns, como é o caso da indicação geográfica, são até mais antigos que outros, né? Mas a sua regulação no âmbito internacional ela demora um pouco mais, né? E alguns, claro, nesse caso específico, colocam ela dentro da propriedade industrial e outros colocam dentro do direito sui generis. Em face desse desconforto do que é um, o que é outro, alguns autores, como o Tullio Ascarelli, criam uma teoria que procura identificar esses direitos relacionados à propriedade intelectual por meio de uma lógica que não é essa lógica da sua origem histórica, mas sim por meio da lógica do que é protegido a partir de cada um desses direitos. E ele cunha, então, a ideia dos bens intelectuais, que são ativos intangíveis, portanto, dentro do direito, são bens intangíveis, bens que não têm materialidade e que são passíveis de proteção por características que os distinguem, né, e que tornam eles, então, diferentes, né, têm elementos diferenciadores em relação aos bens intelectuais que existiriam de maneira geral. Dos requisitos, ou seja, um desses elementos diferenciadores seria a originalidade. Todos aqueles bens intelectuais que apresentassem uma originalidade, eles seriam passíveis de apropriação por meio daquilo que se denominou de criações intelectuais. E, portanto, nessa categoria, nós teríamos os direitos autorais, propriamente dito, um pé, por exemplo, do desenho industrial, e muitos também consideram que eu tenho ali um pé, né, dos programas de computador. Mas o foco principal é a proteção daquilo que está relacionado com a originalidade. O segundo seria a novidade. Então esse elemento diferenciador estaria relacionado com a proteção daquilo que tudo que fosse trazido à humanidade de uma maneira nova, de uma maneira ou seja, algo que não existia anteriormente, que não existia no estado da técnica, que não era conhecido e que realmente demandava de uma invenção, né, humana para que existisse. Então, desse derivam as criações técnicas, e ali a gente tem um conjunto grande, como, por exemplo, claro, as patentes, né, de invenção, os modelos de utilidade, o outro pé do desenho industrial, o outro pé do programa de computador, mas também as topografias de circuito integrado, a proteção de novas cultivares e essencialmente derivadas. Então, todos eles se enquadrariam nessa lógica da proteção da novidade. E por fim, nós teríamos então o terceiro elemento da distinguibilidade, que englobaria todos os bens intelectuais cujo propósito ou elemento diferenciador é distinguir, é diferenciar produtos, serviços, informações. E aqui nós temos então os signos distintivos, que podem ser traduzidos como as marcas, como as indicações geográficas, cuja proteção recai sobre o signo distintivo, especialmente no Brasil, mas também o nome de domínio, né, que a gente muitas vezes já não está dentro, o nome empresarial, por que não? Embora não esteja classicamente dentro dos direitos de propriedade intelectual, mas são todos bens intelectuais, né, que a partir da sua criação tem esse efeito de distinguibilidade, de distinguir produtos ou serviços, ou origens de produtos, origens de serviços dentro do âmbito, do mercado. Então, essa é uma teoria que me parece bastante interessante, para explicar o melhor um pouco do que é passível de proteção. E daí eu volto de novo, né, nessa tríade, que no caso da originalidade, a proteção de um direito autoral está relacionado com aquilo que é original naquela obra.
nós vamos falar um pouco mais disso na própria aula de direitos autorais, mas sabemos, né, que a gente pode contar de inúmeras formas a história de uma menina que coloca um capuz vermelho, enche uma cesta de frutas e de doces e sai pela floresta, né. Pode ser contada de uma maneira como os irmãos Grimm contaram, pode ser contada como a moça do capuz vermelho, né, numa história mais de terror, pode ter muitas maneiras de contar a história. O elemento, digamos assim, de originalidade daquela história, ele já se perdeu na história, mas a originalidade que se tem ao recontar cada uma das vezes é o que é passível de proteção. Então, assim, às vezes a gente tem muitas dúvidas sobre o que que é, o que que se protege, o que que não se protege, né. Aquilo que é algo de conhecimento comum, informações, né, que todos conhecem, não tem proteção autoral, mas sim a maneira como se contam as coisas, a forma como isso é expressado. É em cima disso, né, que a propriedade, então a proteção recai. Já no caso da novidade, que acho que fica um pouco mais claro, né, é a partir do momento em que eu tenho algo que é novo, algo que não existia, algo que, seja por um aperfeiçoamento ou por uma criação totalmente nova, eu trago, né, digamos assim, do intelecto humano para a realidade. E isso de alguma maneira tem uma aplicação prática, né, uma aplicação da indústria e pode ser então passível de ir ao mercado. Claro, o ir ao mercado não é o requisito, mas a ideia da aplicação prática, né, de algo que seja novo, que tenha atividade inventiva e aplicação industrial, como é o caso da patente de invenção, requer essa lógica da novidade. E já, né, na distintibilidade, nós temos vários elementos que estão relacionados com os estilos distintivos, né, e às vezes, hã, nas indicações geográficas, por exemplo, se aplica de uma maneira, nas marcas se aplica de outro, nas marcas, por exemplo, eu tenho as 45 classes, então a distintibilidade ela é relativa, ela está dentro daquela classe, mas eu posso ter marcas de alto renome, notoriamente conhecidas, que extrapolam as classes, né, mas a ideia é que eu possa, de alguma maneira, estabelecer exclusivos, né, no mercado, que me permitam, trabalhar com o meu público consumidor-alvo, de maneira que eu não seja confundido. E daí eu vou ver em todos esses aqui panos de fundo, né, de temas que talvez vocês já tenham abordado em outras áreas, como é a questão do direito de concorrência, a concorrência desleal, né, e as questões relacionadas ao mercado. Mas é um pouco dessa, então, teoria que banha o pano de fundo, né, dessa parte da disciplina que trata da propriedade intelectual. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma das criações técnicas. Nós temos então, e eu gosto desse exemplo, porque eu acho que ele te dá uma ideia interessante, né, da evolução, né, dos do que eu protejo, né, por cada um desses tipos de direito de exclusiva. Enquanto, né, no caso primeiro aqui que eu trago esse primeiro mouse, que era um mouse que era utilizado no Macintosh ainda, eu tenho realmente algo novo, porque até então, algo novo assim no sentido absoluto. Até então, tudo que se fazia ou que se programava naqueles computadores, eles todos eram feitos por meio de códigos no teclado. E de repente alguém tem a ideia genial de poder percorrer, né, fazer todas essas operações com um dispositivo muito mais simples, que seria algo externo, né, que eu poderia me mover na tela. Então esse é o mouse, né, é algo que realmente é inovador. Posteriormente, e esse era o da Macintosh, tinha um botãozinho como tem até hoje, né, eu vou ter outras variações, né, por exemplo, esse especificamente, que eu vou ter 2 botões com funções diferentes. Claro, aqui eu tenho um conteúdo de patente de invenção muito grande, só estou generalizando. E o que que eu tenho? Tenho então um objeto original, né, que tem um conteúdo de invenção, que realmente é algo novo, e eu tenho um aperfeiçoamento técnico. Então esse modelo de utilidade, ele é um aperfeiçoamento técnico, atribuindo alguma função diferenciada para aquele objeto já existente. E por fim, esse terceiro, né, ele tem muito foco no caráter estético, né, então eu tenho o desenho industrial, cuja a característica é a proteção, então, das linhas e formas que dão um caráter diferenciado para aquele produto no qual ele é aplicado. Então, dentro das criações técnicas, né, essas distinções. Aqui
Não sei se você sabe, mas esse aqui é o esse primeiro aqui de cima é o primeiro telefone, e a gente pode ver, né, tanto por patentes dentro das tecnologias que foram sendo, incorporadas, quanto por modelo de utilidade, depois desenho industrial, quais são os aspectos, né, que são passíveis de proteção nas criações técnicas. Outro tipo de criação técnica, então, são os programas de computador. Como eu já disse, tem a parte de que a proteção ela recai sobre a forma como a linha foi escrita, mas eu tenho uma função técnica muito inerente ao programa de computador também. Além disso, então, eu tenho a proteção sobre a topografia do circuito integrado. O circuito integrado é isso que a gente encontra, por exemplo, num chip de do nosso celular, o chip do nosso cartão de crédito, esse é um circuito integrado. E o lugar por onde essas informações circulam, a maneira como elas chegam de um ponto ao outro, a distância, a velocidade, o como isso é projetado, é que é a topografia, que é passiva de proteção, né, nesse âmbito das criações técnicas. Além disso, eu tenho então a nova cultivar, que é a cultivar essencialmente derivada, que basicamente são variedades que por seleção, né, eu normalmente seleção massal, que é eu vou até o campo, eu verifico quais são, por exemplo, a planta ou as plantas que têm as características que eu desejo, eu colho aquelas, eu replico aquelas, até que eu tenha uma replicação, né, uma F1, F2, F3, consistentes com as características que eu desejo. E essa, né, digamos assim, com as características que eu desejo, que vai ser a nova cultivar e que vai ser passível de proteção. Aqui só para mostrar para vocês, esse aqui compridinho em cima dos demais milhos é a característica original do milho, né, como ele era encontrado na natureza. E foi por meio da seleção massal dos nossos povos originários, nossos povos ancestrais, que nós chegamos a uma variedade muito grande de milhos, que podem ser utilizados para diferentes opções. E daí, por meio da seleção massal, então por meio dessa seleção com maior tecnologia, eu chego numa determinada variedade que tem um ganho industrial e que eu vou plantar em grande quantidade. E é sobre eles que vão recair, não, sobre esses aqui, né, eh, a proteção da nova cultivar. Lembrando que uma nova cultivar não implica necessariamente em ela ser transgênica ou mutagênica ou ter tecnologia CRISPR. O que implica nela é ela ser nova, né, do ponto de vista, a gente vai falar isso mais na aula, né, de cultivares, do ponto de vista de temporal, ser homogênea, ser estável e ser distintas das demais existentes por um número mínimo de descritores. Aqui estão alguns descritores que a gente pode observar em uma cultivar. E daí a gente parte para as criações intelectuais. Dentre as criações intelectuais, então nós vamos ter poesias, fotografias, esculturas, pinturas, arquitetura, que daí eu vou proteger por meio do projeto arquitetônico no âmbito da atualmente pelo CAL, né, não necessariamente dentro do direito autoral. E também vou ter partituras, a letra das músicas e claro, toda o de o artista intérprete, né. Aqui eu tenho, eu acho que eu não consigo ligar aqui, mas é o Leonard Cohen cantando, né, interpretando Aleluia. Então, nós temos aqui uma diversa composição, né, de 2 originários, né, 2 tipos de criações intelectuais originárias, que é a partitura e a letra, e eu tenho aqui uma um direito autoral derivado, que é a interpretação da música também, todos eles passíveis, então, de proteção. E por fim, nós teremos então os signos distintivos, né, essa aqui é uma brincadeira que eu faço sempre, o que que você confiaria mais? E o que que você levaria com mais tranquilidade? Um potinho assim, custando o mesmo preço que esse daqui, mas que eu tenho uma marca, que eu tenho eventualmente, uma indicação geográfica, alguma coisa que me dê algum tipo de identificação, né, que eu me relacione e eu consiga ver naquele produto uma um atributo, que é normalmente isso que eu vou proteger, né, que está diferente daquele que eu vou lá, que eu compro, por exemplo, na beira da estrada e que eu não sei qual é a origem, eu não sei quem fez, se eu passar mal, eu não sei para quem ligar, etcétera, né. Então, é um pouco dessa lógica do signo distintivo.
Eu vou ter signos distintivos relacionados a marcas individuais, né, de produtos ou serviços, e aqui, ó, a coisa que eu comentei com vocês, eu tenho 3 marcas registradas com miolo, essa daqui para vinhos, essa daqui para o serviço, classe 35, né, para lanches, e essa daqui eu não lembro a classe, mas para, né, a produção de filmes. E eu tenho então, dentro das suas classes específicas, a exclusividade de uso daquela marca. Eu vou ter proteções que são só nominativas, como é o caso da Coca-Cola, mas eu também posso ter mistas, como é o caso, por exemplo, da Coca-Cola estilizada, da Pepsi estilizada, e eu vou ter figurativas, como é o caso do Banco do Brasil. Além disso, eu posso ter marcas tridimensionais, como é o caso do Toblerone, da garrafinha da Coca-Cola, e também como, eu posso ter hoje recentemente foi aprovado, né, no Brasil, por meio de eh, do NPI, a marca de posição, né, que até então ela não era reconhecida. Então tá, a ideia é, eu tenho signos, que são visualmente distintíveis, na legislação brasileira, ela fala de visualmente distintível, né, que são passíveis de proteção, com a finalidade de distinguir, e daí por isso eu peguei esse exemplo, produtos ou serviços de uma mesma área entre concorrentes. Além das marcas individuais que estão relacionadas a produtos ou serviços, eu também posso ter marcas coletivas, que se referem a uma coletividade formalizada por meio de uma associação ou cooperativa e que tem como foco fortalecer, né, os produtores ou prestadores de serviços que fazem parte daquela entidade, né, de representação coletiva, para que eles possam mais fortemente ir ao mercado. E aqui eu pego o exemplo tanto do Vinhos do Brasil, que é uma marca do Instituto Brasileiro do Vinho, ou a Morango, que é uma marca de produtores de morango de Nova Fraiburgo, e eles conseguem se organizar, se estruturar de uma maneira diferenciada para ir ao mercado, para conseguir se apresentar, para conseguir negociar, por exemplo, com o supermercado. É um é uma maneira diferente de você se colocar no mercado. E eu vou ter as marcas de certificação, que são bastante diferentes. Qual que é o foco delas? O foco delas é que normalmente quem solicita a marca é um terceiro que não tem interesse comercial no negócio, ele estabelece uma série de critérios, né, e esses critérios são certificados numa outra empresa que tem interesse, então, em ter esses atributos exaltados em seu produto ou serviço. Por exemplo, a Ecocert, como eu tinha comentado com você já em outro exemplo, ela certifica produtos orgânicos. Ela usa com certeza a base, a lei de orgânicos, mas ela tem um caderno de especificações técnicas, né, um caderno específico, que vai estabelecer quais são os pontos que ela afere para que ela certifique que aquele produto, por exemplo, banana, um suco de uva, um queijo, seguiu, né, todos os pontos para que fosse considerado orgânico. Aqui eu tenho outros exemplos de marcas, né, de certificação já concedidas, e eu gosto de ressaltar que essas que estão abaixo dessa linha vermelha, elas não são marca de certificação. A ISO não é uma marca de certificação, é uma organização não governamental, né, com participação internacional, né, que estabelece, hã, regulamentos que estabelecem padrões, mas ela em si não certifica. Eu vou pegar, por exemplo, uma Ecocert, como uma certificadora, que vai pegar uma ISO e ela vai certificar essa ISO, mas não se confundem os papéis. O próprio selo, né, orgânico, é um selo público estabelecido por lei no Brasil, assim como é a produção integrada de frutas, né, que é o PIF, que aqui se traduz em banana, vai ter PIF de outras, né. E por fim, o Inmetro também não é uma marca de certificação, nem uma empresa certificadora. Ela é o órgão público que estabelece regulamentos obrigatórios que devem ser seguidos em determinadas situações, né. Tanto que você já deve ter visto, entre aspas, "o selo do Inmetro", mas o que acontece ali, em determinados produtos, como por exemplo, inclusive no celular, né, o celular, sei lá, é certificado pelo Inmetro. Ele não é certificado pelo Inmetro, o Inmetro estabelece um regulamento, esse regulamento ele é aferido por uma empresa certificadora que vai dizer que está de acordo com o Inmetro.
tá bem? Assim, é só para vocês terem uma ideia um pouco do que é essa lógica, né, do que é a certificação e o que é a marca de certificação. E por fim, dentre os signos distintivos, a gente tem as indicações geográficas. Aqui eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos de indicações geográficas gaúchas. Eh, Fiquem pensando, né, por exemplo, o que vocês associam a Pampa Gaúcho? Eu acho que essa tá meio na cara por causa do próprio signo, né, que é, no caso, a carne. Nós temos Vale dos Vinhedos, tanto indicação de procedência como denominação de origem, Altos Montes, Monte Belo, Pinto Bandeira, Farroupilha, mais recentemente, Campanha Gaúcha, né, que são os vinhos da Campanha Gaúcha, todas elas indicações geográficas para vinhos. Nós temos as indicações geográficas do tipo indicação de procedência e do tipo denominação de origem. A gente vai falar um pouquinho mais disso nessas aulas específicas. Além disso, a gente tem o doce de Pelotas, tem o Vale dos Sinos, para couro acabado, que não está atuante, tem o arroz do litoral norte gaúcho, e a mais recente, que é o queijo, né, dos campos de cima da serra, que é o queijo serrano. Espero que tenha sido um overview, assim, para vocês começarem a se apropriar do que são esses direitos de propriedade intelectual, e na próxima aula a gente aprofunda alguns pontos a mais, tá bem? Obrigada. Agora, só preciso encerrar.